Olá, criaturinhas, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao canal Divinas. Eu sou a Ra, certo? E hoje eu tô aqui... Deixa eu tentar não bater o cabelo nesse microfone, né? Porque o vídeo de semana passada de literatura ficou com uns barulhos estranhos porque era o cabelo batendo no microfone, mas vou tentar o máximo possível evitar isso, tá? Estou aprendendo a lidar com o microfone de lapela. Mas então, hoje é segunda-feira, então é dia de falar de livro de literatura. E o livro de hoje que eu vou dizer pra vocês é Mundo em Caos, do Patrick Ness, tá certo? Que foi publicado no começo do ano passado pela editora Intrínseca, aí no Brasil. Eu trouxe ele do Brasil comigo quando eu vim pra cá. Mas demorei pra ler porque, como vocês sabem, ano passado o meu ritmo de leitura estava um lixo. Então, comecei a ler ele em janeiro, terminei agora nesse último final de semana. E admito, eu tive dificuldade pra ler esse livro porque não rolou aquela química, sabe? Mas então, o que é Mundo em Caos? Esse é o primeiro livro de uma trilogia, tá certo? E deixa eu ler pra vocês a sinopse dele, pra vocês entenderem melhor e eu evitar dar spoilers. Porque isso aqui, a sinopse tá aqui, tá certo na linha. Brightstown não é um lugar como outro qualquer. Nessa cidade do Novo Mundo, habitada por homens e um garoto, não há mais silêncio em mulheres. Todas foram dizimadas por um germe brutal, disseminado pela guerra. Além disso, agora os pensamentos dos homens e dos animais podem ser ouvidos em um fluxo caótico, incessante e intenso chamado ruído. O único garoto entre os homens, Todd Hewitt, mal pode esperar para se tornar um deles. No entanto, o lugar esconde algo terrível, capaz de mudar o futuro de Todd e do Novo Mundo. Quando o segredo impensável é revelado, o garoto é forçado a fugir antes que seja tarde demais. Acompanhado pelo seu fiel escudeiro, o cachorro Munchie, Todd empreende uma jornada por caminhos hostios, cujo perigo é uma promessa que se cumpre a cada curva. Dramático. Os dois então se deparam com o inesperado, uma criatura estranha e silenciosa, uma garota. Ela decide se juntar a eles nessa tortuosa busca por respostas. Mas quem é ela? E por que não foi morta pelo germe, como todas as outras mulheres? Mundo em Caos é um primeiro volume de uma distopia marcante sobre os laços que forjamos em situações extremas e traz à tona a infinita insensatez do homem diante das diferenças. Lançada originalmente há mais de uma década, a obra ainda repercute em todo o mundo e foi publicada em mais de 30 países, consagrando Patrick Ness como um dos maiores nomes da literatura jovem. Então, essa sinopse tá certa já entrega o grande spoiler do negócio que, tipo, não são só homens que existem, uma garota do nada brota, e ela não tem ruído, que é essa coisa que todos os homens têm, que é bem estranho. Eu gostei muito como eles representaram no livro, pra você entender mais ou menos como é. Em algumas partes mostra Todd tendo que lidar com o ruído e não conseguindo. E é mais ou menos isso. Tipo, é como se eu vi isso o tempo todo, das vozes de todas as pessoas, todos os homens ao seu redor. É isso que ele escuta. Mas então, vamos às minhas considerações sobre o Mundo em Caos, certo? E, primeiro de tudo, eu comecei o livro muito animada, porque eu achei a sinopse super intrigante, o conceito do mundo só de homens, tal, todas as mulheres morreram. Eu achei isso muito legal. E até página 100 e pouco, 150 mais ou menos, eu tava tipo, super empolgada na leitura, lendo. Mas aí eu encontrei uma barreira, porque o livro começa super empolgante, super carreira, você vai querendo saber o que tá acontecendo. Só que no metade do livro ele começa a ficar morno, porque nada é revelado. O livro vai se arrastando porque ele não revela nada no meio, tipo, nenhuma das coisas que você quer descobrir e tal são reveladas, e isso deixa você frustrado na leitura, principalmente pelo fato que as coisas poderiam ser reveladas muito mais rápido, porque existe um elemento na história que teria revelado tudo muito mais rápido se Todd não fosse um completo imbecil. Sério, tipo, eu fiquei com a raiva desse personagem tão grande, porque, tipo, ele basicamente tinha na mão dele todas as respostas pra tudo que aconteceu, pra saber o que estava acontecendo, o porquê ele tinha que fugir às pressas, deixar tudo que ele conheceu, toda a vida dele pra trás, e ele, por orgulho, escolhe não descobrir isso. Ele prefere esperar que a resposta caia do nada no colo dele do que pegar a ferramenta que ele já tem em mão pra descobrir as respostas, sabe? Tipo, isso me deixou frustrada demais. E Todd é um garoto de 12 anos que tá prestes a completar 13, tá certo? Porque 13 é a idade que os homens de Brightstown viram homens. E ele tá super orgulhoso com isso e tal. Então, tipo, dá assim um pouco pra entender
o motivo do orgulho e da demência dele, de não fazer as coisas tipo, do jeito rápido, mais fácil para poder encontrar as respostas, porque realmente é um pré-adolescente e tal, mas ao mesmo tempo, tipo, gente, amigo, me ajuda a te ajudar. É basicamente o sentimento que eu tinha lendo esse livro, e foi por isso que eu demorei para conseguir ler ele, porque quando eu cheguei nessa barreira de poder ficar a mesma repetição de coisas acontecendo, e tipo, eu tô tendo a resposta na mão, mas não querendo chegar na resposta por orgulho, eu fiquei tipo, não rola. O sentimento aqui não consegue rolar. Tá certo? Ele foi criado nessa cidade pequena que só tem homens, que só tem 147 pessoas, tá certo? Então, tipo, ele veio muito isolado nesse mundo. E quando chega a Viola, que é essa menina que aparece do nada, o mundo dele literalmente vira de cabeça pra baixo. E no começo do livro ele apresenta ter um potencial, tipo, de vai ser um personagem legal, que provavelmente vai ter um crescimento bom, porque normalmente quando são livros assim, o personagem dessa faixa etária, a gente sabe que vai ser um livro de come to age, que é como eles chamam nos Estados Unidos, que é um livro que mostra o amadurecimento da infância / adolescência até a vida adulta, do personagem amadurecendo. E não é bem o que acontece com o Todd. Tipo, ele tem um amadurecimento no final, mas meio que parece forçado. Meio que não pareceu natural pra mim o amadurecimento dele, sabe? Não consegui me conquistar nesse ponto. Eu acho que Viola, que é a personagem coadjuvante, tinha muito mais potencial do que Todd. Tipo, eu consegui me conectar mais com ela, porém não tanto, porque o livro é narrado em primeira pessoa pelo Todd. Então tudo que acontece com ela pelos olhos do Todd e tal, então ela não tem realmente não só não diria um amadurecimento, mas ela não tem realmente uma personalidade exposta na história, porque tudo pelos olhos do Todd, tudo o que o Todd enxerga dela, sabe? Ela não tem voz de verdade na história. E ela parece um personagem muito mais interessante, e é meio chato porque, como tudo é pela voz do Todd, todo o amadurecimento que ela tem na história parece meio que é em função dele. Ela não amadurece por causa dela, por causa das coisas que ela passa, é em função dele, sabe? Eu não gostei muito de modo como funcionou a relação dos dois, que não é romântica, tá certo? Já vou dar esse spoiler, tipo, não tem triângulo amoroso, porque eu acho assim uma distopia jovem sem triângulo amoroso, por enquanto. Eu fiquei assim chocada. O livro tem algumas críticas sociais muito boas relacionadas a machismo, masculinidade tóxica, preconceito, até com relação a doutrinamento religioso, com relação a... eu esqueci como é o nome daquela galera que só a religião tá certa deles e só isso é correto, e o que é fora dessa religião é errado, é perigoso. Mas tipo, tem críticas a tudo isso, porém elas pareceram um pouco rasas pra mim. Eu sei que é um livro infanto-juvenil, que é para um público adolescente, mas a gente tem tanto livro bom para público adolescente que tem críticas pesadas, que consegue fazer críticas construtivas para esse público. E essas de Mundo e Caos pra mim parecem bem rasas, bem deixando a desejar. Tipo, eles nunca dizem com todas as letras que é errado, sabe? Meio que, eu não sei, não consegui gostar disso. Mas pra mim, eu acho que o livro teria sido muito melhor, teria tido um ritmo melhor, teria tido um desenvolvimento de história melhor, se parte das revelações que só foram feitas nos últimos capítulos, porque, sério, literalmente todas as revelações importantes do livro foram feitas nos últimos 3 capítulos. São 3 revelações grandes que tem, e todas elas foram pros últimos capítulos. E, tipo, não tinha necessidade de ficar guardando esse segredo todo, porque quem consegue ler nas entrelinhas, quem consegue interpretar um texto, já tinha descoberto tudo, todos os segredos e revelações. Tipo, quando chegou pra mim, não era mais segredo nenhum, era tipo, tá, sei disso tem 5 capítulos atrás. Precisava mesmo ser uma grande revelação agora pro personagem principal? Se 2 dessas 3 revelações principais tivessem deixado pra ser na metade da história, a gente teria mais tempo pra lidar com amadurecimento dos personagens, conhecendo esses fatos, amadurecimento deles, lidando com essa nova realidade, que agora tá na porta deles, e teria tornado a relação dos dois até melhor, de comunicação e tal, se tivesse acontecido antes. Porque no final, tipo, tá, descobri essa revelação, 2 páginas pra, tipo, analisar isso, de repente, vamos lutar contra o vilão de novo, vamos brigar com o vilão de novo, e mais uma revelação e acabou o livro. Tipo, filho, por quê? Parece até meio como se o autor estivesse achando que o público dele
não ia sacar tudo de primeira, sabe? Tipo, ia ficar muito chocado com a revelação no final e tipo, ia acabar com um grande cliffhanger no final do livro. Não, amigo, tá tudo óbvio, tá? Desculpa, a verdade é essa. Mas é isso, tipo, é um livro que tinha bastante potencial, que eu tava bastante curiosa pra ler, mas que me decepcionou demais. Tem mais 2 livros, né, porque é uma trilogia, e mais um outro livro de contos desse universo. Mas infelizmente eu não acho que eu vá ler os outros 2 livros, porque não me conquistou o suficiente pra valer o investimento de mais 2 livros, de ler mais 2 livros de 300, 400 e poucas páginas, sabe? Tipo, não. Eu esperava bem mais da história, tipo, me prometeram bastante coisa, entregaram quase nada, sabe? Então, infelizmente, Mundo em Caos não é pra mim. Talvez você tenha lido, tenha adorado, ótimo pra você, mas eu não gostei, tipo, deixou muito a desejar. E foi o primeiro livro do Patrick Ness que eu li também, então fiquei com um gostinho amargo com relação à literatura dele, depois disso. Mas o livro está sendo adaptado para filme, tá certo? Pela Lionsgate, mesma produtora que adaptou Crepúsculo e Jogos Vorazes. Eles compraram os direitos do filme tem um tempo, gravaram o filme, já tá todo gravado, em 2017, mas até hoje esse filme não foi lançado, porque esse filme está no inferno de produção, minha gente. Que eu acho que ele nunca vai nem ser lançado. Que, olha, tudo que aconteceu nesse filme, tipo, fizeram reshoots porque um dos caras da produtora disse que o filme estava impossível de ser lançado do jeito que estava. O diretor, que é o Doug Lion, que é o mesmo diretor de Sr. Sarah Smith e Edge of Tomorrow, que por sinal adoro muito. Edge of Tomorrow é um filme maravilhoso. Diz que esse foi o filme mais difícil que ele já teve que fazer na vida dele, mais complicado de conseguir gravar. E a pessoa conseguiu fazer Edge of Tomorrow funcionar, entendeu? Então... E teve reshoots e tal, e os reshoots aconteceram no meio do ano passado, no meio não, eles aconteceram meio que abril, maio do ano passado, porque quando eles fizeram a escalação do elenco desse filme, eles escalaram 2 atores para os papéis de Todd e Viola, que são 2 atores que estão muito em alta ultimamente, e quando foi precisar do reshoot, esse povo não tinha agenda para isso. E os atores em questão são o Menino Aranha, Tom Holland, fazendo Todd, e a Daisy Ray, fazendo a Viola. Ou seja, eles aumentaram a idade deles pra caramba, porque eles eram de pré-adolescentes de 13 anos, agora são uma galera que eu acho que vão estar com uns 18 anos, 18 para 20, talvez para deixar a história mais palatável. Essa palavra existe, meu Deus, não sei. Pra deixar a história mais fácil de digerida pelo público, porque é uma história violenta, tem bastante violência na história. E até uma das críticas da história é a violência gratuita, tá? Então... Mas eu não sei porquê, tá certo? Eu acho que esse é o motivo de terem mudado tanto a idade deles. Mas eu acho que esse filme nunca vai sair, minha gente, porque 2017, a previsão de estreia tá pra 2021. 4 anos pra poder fazer um filme assim que não é tão difícil, não é nada inovador. Acho pesado. Assim, esse filme não vai sair, vamos falar a verdade. Se sair vai ser num stream da vida, tipo Netflix, coisa assim, pra Lionsgate tentar recuperar o que perdeu. Porque já gastaram mais de 100 milhões nesse filme. Pesado, né? Mas então, isso que eu tenho pra dizer sobre o Mundo em Caos, tá certo? É uma pena que eu não gostei do livro, porque a edição que a Intrínseca lançou dele é belíssima, tá certo? Eu acho lindo o trabalho editorial que eles fizeram. Muito mais bonita que a edição americana, inclusive, tá? Muito melhor. E o título também, porque o título original desse livro, em inglês, é The Knife or Never Letting Go, que basicamente seria a faca de nunca deixar passar, uma coisa assim, sabe? Tipo, é um título que não faz muito sentido, mas Mundo em Caos faz bastante mais sentido. Que é o nome da trilogia, tá? Mundo em Caos. Mas, infelizmente, não rolou. O amor não rolou aqui, tá certo? E agora eu quero saber de vocês. Já leram Mundo em Caos? O que é que acharam? Gostaram? Já leram outras coisas do Patrick Ness? O que é que vocês recomendam dele pra eu ler? E também se tem algum livro que vocês querem que eu leia, que eu resenhe, me conta aqui nos comentários, tá certo? Por hoje é só. Eu vejo vocês no próximo vídeo na quarta-feira. E lembrando que toda segunda-feira tem vídeo de livro ou literatura em geral aqui no canal, tá? Então não perde. Se você gostou desse vídeo, dá aquele like pra ajudar aqui a colega, tá certo? Também se inscreve no canal se ainda não é inscrito ou inscrita e me segue lá no Instagram, @nerddivinas, pra ficar por dentro dos bastidores aqui do canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!